Saudações artísticas, pessoal, beleza? Bom, vamos para mais um podcast, então, lembrando que toda sexta-feira a gente tem um episódio aí novo no ar, com bonsaístas, para ter uma ótima contribuição aí, né, histórica, de conteúdo, para a gente poder consumir, se divertir, né, e ter umas conversas boas registradas aí no canal. Então, seja bem-vindo você, ouvinte, e seja bem-vindo também Carlos Tramujas, no nosso Na Bandeja. Seja bem-vindo. Aê, demorou, mas eu apareci, tá vendo? Tá vendo? Que Demorei, mas eu coisa. apareci, minha gente. Que bom estar aqui com Muito vocês, muito bom mesmo. massa. É engraçado que a gente, bem antes de conseguir fechar a data, né, contigo, eu e o Henrique sempre conversava, né, que vários podcasts o pessoal cita seu nome, né? E eu falei, caramba, você vem uma galera das antigas fala do Tramujas, vem o pessoal novo fala do Tramujas e tal. E aí, por incrível que pareça, eu conversando essa semana com um amigo, ele tem um VHS teu. Porra, esse faz tempo mesmo, esse tem história, esse Que VHS, isso? é verdade. Caramba, então assim, que jornada longa, que massa isso, né, Tramujas? Né? Longevidade no bonsai, né? Você tá tendo aí, muito legal isso, né? Bom, eu pretendo continuar, né, com essa longevidade aí. Ah, mas sim, com certeza, né? Você sabe que essa história desse VHS aí, tudo na vida da gente acaba virando uma história boa, né, de se contar. E você está falando isso de longevidade, mas você sabe que depois que eu decidi assim pelo bonsai, na minha vida eu tinha acho que 25 mais ou menos, eu nunca mais fiz outra coisa na vida, cara. Olha que loucura isso, Caramba. né? É uma coisa assim bem impressionante. Lutei muito, eu vou te dizer, nem sempre foi fácil, cara. Teve momentos aí bem difíceis. E vocês sabem que quando eu tomei essa decisão, né, do bonsai, eu tinha me formado em agronomia, eu já fazia meus bonsaizinhos aí na época. Isso em 83, eu acho, 84 por aí. Parece agora, né, mas já faz muito tempo. Pô, eu não tinha E nascido. para você Ó, que ver. louco. E daí eu me formei e fiz um concurso, cara, concurso público e passei, entendeu? Para trabalhar no governo. Aqui era na Secretaria da Justiça aqui do Paraná. Tinha um setor de agronomia lá e no fim eu passei, entrei e era chefe de um setor assim. E no fim isso durou acho que 2 anos, cara. E eu realmente eu já não aguentava essa estrutura, né? Assim na época para você com uma jovialidade, com assim, uma energia para você fazer uma porção de coisa e você cair no serviço público, cara, é uma coisa muito ruim. Não sei se hoje continua assim, mas deve continuar, cara. Uma Bem matação de provável, né? serviço, um enrolation geral, assim. E aí, eu já fazia o meu bonsai, já gostava muito, e um dia eu resolvi tomar essa decisão. Eu já estava com a Elizabeth, que é minha esposa, a gente já fez 30 anos de casado. E Eita, naquela coisa época, boa. ela apoiou a família, assim, pais e tudo, foi muito difícil, né? Porque você deixar um emprego assim com estabilidade, concursado e tudo, mas eu acho que se eu tivesse ficado lá, eu já não estaria com essa longevidade toda aí, cara, porque era um troço que fazia muito mal. E depois foi só aventura, entendeu? Foi só vida, né, que a gente tem que ter. Isso sim. Foi logo depois dessa decisão, você já estava na Mistral, foi para Mistral, teve alguma coisa pré isso ou não? Não, e tem muita história antes ainda. Caramba. Porque, claro, pensa, na Mistral eu fui em 2002, entendeu? Mais ou menos assim. Hum, Isso eu tô falando de 83, eu tô falando de 20 anos antes da caramba. Mistral. É, muito tempo assim. E daí nessa época, a primeira empresa que eu tive, ela chamava Bonsai Arts Garden. Olha que nome, hein, pra época assim.
É verdade. E era paisagismo e bonsai. Eu tinha um sócio aqui que era o Alcir Cornelsen, que ele é um paisagista, e nós já ali eu ministrava cursos e tudo. Depois disso foi que surgiu ainda a Bonsai Brasil. Aquele vídeo desse VHS era no tempo da Bonsai Brasil. Aí veio a Bonsai Brasil, que durou anos, tivemos clientes e de uma história também muito legal. E aí, depois disso, quando eu vendi a Bonsai Brasil, é que eu fui para Mistral. 20 anos depois que eu comecei no bonsai. Caramba. Nossa, porra, é tudo 20 anos, 15 Cara. anos, que loucura isso. É, É, é. Bom, eu me lembro assim que não tinha celular na época. olha aí. Você fazia o teu bonsai tranquilo, não tinha que ficar olhando no celular o tempo todo e o Putz, WhatsApp respondendo mensagem. meu Você Deus, deveria ser muito bom a paz, né? conseguia se concentrar no que você estava fazendo. Muito bom. E aí eu lembro que eu estava conversando com o Cláudio Rato, esses dias, e ele comentou sobre uma apostila, só que não foi, parece que não foi publicado, não sei, que você usava. Ele falou, olha, eu tenho uma apostila, parece que ele fez publicou e tudo mais. Ele falou, eu acho que a minha foi a primeira publicada, mas tinha uma lá com Carlos, Edson e tal, que acho que não foi publicada. Que você sabe dessa história aí para contar? Você lembra disso? Você sabe, mas lembra disso? Puta, eu não sei, cara. Não sei. Ele falou, vê se ele lembra disso, não sei o que, tal, assim. O Cláudio lembra de umas É, histórias assim, né? Ele sai falando é, assim. mas o Cláudio também é das antigas, né? Tem uma porção de gente, assim, dessa época, assim, sabe? E esse vídeo VHS, por exemplo, olha, foi muitos anos. E eu não fiz a divulgação dele que eu gostaria na época. Foi mais a realização de um projeto. Ele está até no canal do YouTube lá. Sim, já Eu era piá assisti. ainda. E, porra, ele foi muito bem feito, assim. Era uma equipe muito legal. Foi uma série de coincidências aí que permitiu fazê-lo. E no fim, ele acabou ficando, né? Eu disponibilizei ele e pronto. E tem muita gente que assiste hoje ainda e agradece pelo aquele vídeo. Você vê que dentro do bonsai, né? Tem temas aí que são e serão, né? Sempre atuais, né? Assim, do tratamento e das coisas. Muda um pouquinho o conceito, muda um pouquinho essa visão estética aí, mas a base se mantém firme. Massa, muito massa. E essa já tinha então essa vontade de passar o conteúdo, né? Como é que está sendo essa adaptação, né? Porque, nossa, pro VHS com certeza é outro universo. Aí agora tem na palma da mão, é stories, é live, é isso, é aquilo, né? Pois é, você sabe que, Pequim, que assim a mudança foi grande, né? E eu comecei, você vê que eu tinha o meu canal do YouTube, era só um depositário ali, onde eu deixava as coisas e tal, e de repente eu comecei a fazer os vídeos assim para o canal e gravar para o Instagram. Isso foi tipo uma loucura assim, e que veio depois dessa história da pandemia, Uhum. sabe? Assim, nitidamente, né? A pandemia foi um troço assim que, porra, ela veio e para nós, né, assim que, porra, que temos empresa lá, um monte de funcionário, hoje tem uns 30 funcionários, você imagina? Caramba. E na época foi muito duro. Eu cheguei até a entrar numa depressão porque a instabilidade era muito grande, você não sabia o que ia acontecer e da noite por dia a coisa mudou. Assim, o marco disso foi o mês de março, assim, que foi uma loucura isso. Depois as coisas, claro, normalizaram um pouco, a gente se adaptou. E essa questão de publicar os conteúdos, é que no fundo eu nunca divulguei muito, né, a Bonsai do Campo, na realidade, assim, porque era uma questão de trabalho, né, de você viver, né, o teu trabalho no dia a dia. É um trabalho duro isso de produção, assim, não é uma coisa fácil. E no final, quando apareceu essa coisa da pandemia e nessa depressão, eu fiquei com a sensação de morte. Eu, no fundo, achei que ia morrer. Caramba. É, porque assim, as coisas ficaram tão negras, né?
dentro de um processo, e quando você tem um esquema desse de produção e que você tem que fechar as portas, né? E que você precisa dessa mão de obra toda para fazer a manutenção, né? Não é Caramba. um estoque que você fecha a porta ali, almoxarifado, e está tudo ali guardado, sabe? Sim. É uma questão de a manutenção. E aí, isso, você veja como é que são as coisas, hein, Pequim. Eu andando pelo viveiro, daí um dia eu estava assim andando, a coisa tinha melhorado um pouco, eu comecei a ver as coisas, e às vezes você precisa passar por isso para ver as coisas aí de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu comecei a ver muitas coisas e que assim que haviam sido produzidas, que estavam ali e que se eu sumisse naquele momento, eu não mostraria isso para ninguém, entendeu? As pessoas sequer ficariam sabendo de que aquilo existiu, né? E bem ou mal, isso são frutos aí de 15 anos Nossa. praticamente de trabalho ali na Bonsai do Campo. Então eu falei, quer saber, eu vou começar a mostrar. Então você pode ver e acompanhar assim a minha vida, né, dentro dessa questão do bonsai. Eu sempre fui muito restrito. E de repente eu falei, quer saber, eu vou mostrar, porque eu não sei realmente o dia de amanhã e tem muita coisa boa que eu fiz aqui. Massa. Então aí começou a coisa rolar dessa maneira aí. Nossa, que coisa, hein? E a gente vê essa. O pessoal costuma falar, né, Tramujas, que as redes sociais, até o Instagram, costuma soar muito como comercial de margarina, né? E ali tá tudo muito maneiro, né? Ali tá tudo muito ok. E às vezes por dentro, né? A gente nunca eu ia imaginar se não fosse esse relato, né? Dessa situação. que, que durante, né, a pandemia, no começo e tal, você deve lembrar, eu não existia ainda o canal, né, esse, e da bandeja, e já existiam muitas lives, né? Começou uma onda de live, assim, que era uma loucura. E Sim, eu não me sentia capacitado para fazer uma live naquele momento, porque como é que você iria participar de uma live, né, com um conflito interno assim tão grande, entendeu? sim. Sabe? Com esse questionamento todo, como é que você dizer, ah, não, pô, tô bem e tal. E eu, assim, até aproveito aqui para me desculpar, porque muitas pessoas me convidaram naquele momento para fazer a live e eu me neguei. Eu falei, porra, não é o momento, assim, sabe? Muitas. Me Sim. lembro na época até o Felipe da Lorto, o Valdoir, tem o Einer, que puta, ele me convidou muitas vezes, eu não fiz. Hoje eu me sinto mais disposto, né, a fazer isso, mas na época realmente foi uma fase bem difícil. Entendi. Bom, que bom que as coisas estão se encaminhando, né? Assim, isso é fantástico, assim, torço pela cada vez mais aí por essa plenitude sua, viu? Estamos, eu e acho que todo mundo do bonsai, né? Por mais que a gente não tenha aquela, como é que eu posso explicar assim, não, acaba sendo de certa forma quase uma família, assim, né? A gente não se conhece, É, mas você quer que você quer o bem, né? Querendo ou não, o seu nome hoje, por exemplo, poxa, no Brasil inteiro todo mundo conhece, mundialmente é conhecido, né? E com um relato desse aí, com certeza pessoas e mais pessoas vão com certeza te desejar tudo de bom aí, né? é. Não, e eu vou te dizer uma coisa, assim, ó, Pequim. Você, para tocar uma produção, assim, em uma empresa, assim, desse tipo, por mais que eu tenha meu sócio lá, o Edson e tal, a gente divide os trabalhos e tudo, mas é um desafio muito grande, cara. Você tem que acordar todos os dias cedo com muita disposição Caramba. para fazer que a coisa aconteça de verdade. E vou te dizer, a gente ainda, apesar de que tudo melhorou, porque isso foi uma coisa assim muito louca, né? Essa questão da pandemia, porque essa coisa foi muito ruim, fechou tudo, e de repente veio um interesse tão grande das pessoas, né? Não só pelo bonsai, mas pela natureza, por essa proximidade aí da natureza, cara, foi uma loucura. Depois a gente vendeu muito. Então, assim, recuperou-se tudo. É uma loucura. Foi Que coisa. uma montanha russa, assim, de emoções e de Caramba, negócios. Foi mano. uma loucura. É verdade, cara. É uma coisa, assim, impressionante. Realmente aumentou muito a procura, né, nessa época de pandemia.
Até É, procuras assim, tipo, eu vi o pessoal fazendo muita aula online, né? Tipo, ou pelo menos consultoria, exatamente. assim, tipo, galera, realmente isso fomentou muito. E as lives foram muito importantes para isso, né, Tramujas? Foram, claro que foram. Eu naquele momento eu não estava muito bem. Hoje eu consegui firmar essa questão da live, de fazer essa livezinha aí de meia hora, que é curtinha, Uhum. mas é um respeito que eu tenho, né, pelos clientes, né, que eu tenho aí pelo Brasil, tem um monte de gente que aparece ou não. É uma coisa descompromissada, entendeu? Que eu Certo. faço, mostro um conteúdo e gosto de compartilhar o conteúdo. Então Massa, isso para mim é uma coisa importante. massa. E olha, e vou te dizer assim, ó, Pequim, é planta, é Nossa. planta. No ano passado, com pandemia e tudo, nós vendemos mais de 50 mil plantas. Nossa. É coisa, cara, é coisa. Se parece pouco, né, mas não é plantinha. Assim, é bonsai e pré-bonsai. Certo. Só o que nós produzimos. Na área toda ali é só isso que a gente produz. Então, assim, é um volume. Esse ano, assim, é o que eu estava te falando, dessa montanha russa aí, o ano passado a gente sofreu muito até com isso, porque eu tive que suspender o contrato de trabalho, a gente não mandou ninguém embora, né? Conseguimos fazer isso, mas teve suspensão, ficaram lá 15 funcionários em casa, sem ir trabalhar. Porra, foi uma loucura, cara. Caramba. E a gente foi muito prejudicado por essa mão de obra e para o arranquio, né, das plantas. Então, assim, a gente arrancou menos e 50 mil plantas, assim, é muito. Nós agora, o projeto para esse inverno, você imagina o investimento e a mão de obra, nós vamos arrancar entre 40 e 50 mil plantas, que nós começamos já agora na Nossa. entrada do outono. Nossa, aí tem É, a parte de passar isso pro pote, quando vende a embalagem disso para mandar, caramba, é é, trampo, é. trampo É. mesmo. Não, difícil, tudo ficou difícil, porque até o pote plástico, de repente, não tinha. Você Nossa, tinha que entrar numa verdade. lista de espera, porque o material estava sendo usado para fazer seringa, e daí o preço, e daí a importação, e daí subiu 10% e subiu 15%. Foi uma loucura, cara. Não está fácil ainda Aham. de ajustar isso, Sim, sabe? sim. Mas, porra, tá a todo vapor, cara. Massa. Tá a todo vapor, assim, é uma loucura, é uma maratona Pequim nessa época, assim. Caramba. Bonito de ver até. E isso sai de tudo, né? Você, claro, tem perdas, tem espécies aí que te dá 10%, 15% de perda no arranquio. Nada é certo, você entende? Assim, é Sim. por isso que eu digo que na produção continuada, né? Que é como a gente faz aí no bonsai, até diferente da produção de ornamentais, porque tem muitos outros processos que são envolvidos, né? Então, por exemplo, se você pensa assim, não, puta, eu vou produzir, vou lá, vou plantar. Porra, plantar é fácil, cara. Plantar, a gente com trator e área ali, a gente planta ali 200 mil, 300 mil, mas e para cuidar disso, Nossa, verdade. entendeu? E para cuidar para sempre. É esse que é a história. Porque se você, por exemplo, tem uma planta de crescimento meio rápido, você tem que cuidar para sempre dela. Porque se você descuidar um ano ou dois, você perde aqueles outros 8 anos para trás lá. Porque Nossa. ou marcou arame, ou porque engrossou, porque cresceu. E daí você ainda corre o risco de quando arrancar essa planta e ela morrer, porque não é uma ciência exata isso, sabe? Não, arranquei e não vai morrer nenhum. Não é assim. E vou Que te dizer que as doideira. feias sempre sobrevivem, viu? Sempre morrem as bonitas. Olha só, É, quais são as espécies que mais acabam assim tendo perdas, mais complicadas no arranquio? assim, ó, depende, viu? Você sabe que a caliandra, por exemplo, quando a caliandra ela é mais velha um pouquinho, a caliandra rosa, assim, você acaba tendo perda com ela, cara. Por incrível que pareça, né? A caliandra, depois que ela vai para um vaso e você começa esse processo assim do replantio, porque são duas coisas diferentes, né? O replantar, ele é quase uma ciência exata, assim, né? Porque se você tomar os cuidados e tudo, você consegue praticamente ter, sei lá, 95%, né, de certeza que a sua planta não vai morrer. Agora, puta, arrancar do campo, cara, depende do arrancador, depende do dia.
se o solo está muito seco, se está muito úmido. Por exemplo, agora, com essa seca que nós estamos aqui, nós estamos no limite. A gente só está arrancando plantas aí que saem de raiz nua. Então, por exemplo, a gente está arrancando oliveira pequena agora, e elas foram plantadas numa área que parecia boa, mas no fim é um pouco arenoso. Então elas saem de raiz nua, entendeu? Entendi. E aí você vai correndo risco, assim. A perda faz parte do negócio, cara. Infelizmente. Que Quisera doideira. eu não perder nada que eu tiro do campo. E daí não é só isso, né? Se você não faz esse trabalho bem feito lá de base, que não é nem no campo que começa isso, é no momento que você faz a estaca ali, 5 anos antes ou 6 anos antes, a tua muda a hora de colher, quando você colhe a muda e tira e arranca a tua planta, você sabe que você não vai vender. E Caramba! isso é claro, você sabe, porque é uma planta que ou ela foi plantada muito profunda, então você fez os trabalhos Ah, todos dela e ela estava lá enterrado 5 dedos a mais, é o suficiente para estragar, ou está muito com o tronco muito alto, né? entendi. Às vezes conicidade invertida. E daí esse material você vai fazer o que com isso? Não, simplesmente não é comercial, né? Entendi. Isso é uma loucura, cara, é uma loucura e eu vou te dizer, né? Porque a gente que comercializa muito, eu tenho visto assim, ó, que tem surgido cliente de todas as partes. Tu não imagina, entendeu? Assim, a quantidade de gente, né, que está fazendo bonsai e nas diversas situações possíveis, assim, né? E o que está acontecendo com essa questão da internet, né, é que isso aí está dando uma formação para as pessoas, uma informação, e que às vezes acaba prejudicando até a própria pessoa, de certa forma, um excesso de informação, entendeu? É mesmo. Porque quando você teoriza muito um assunto, né, por exemplo, assim, eu vou falar isso assim abertamente porque é real, né? E faz parte Sim. disso. Então a pessoa, claro, ela faz um curso, ela vê, ela assiste um monte de vídeos, ela sabe o que é um bom nebário, entendeu? Por Certo. exemplo, né? Quando você não faz um trabalho numa planta para formar um nebário, entendeu? Ou seja, quando você faz um plantio convencional, né, com as podas e tudo, às vezes você arranca 1000 plantas, dessas 1000 saem assim 50 com um nebari bom, por exemplo. Das 1000, hein? Eu vou te dizer isso. Uau. E é verdade, por exemplo, até o Acer mesmo, você acha que, não, eu só vou plantar, eu vou arrancar. Não é, as plantas, elas têm as raízes fortes e profundas. Então, uma coisa é você imaginar assim, não, pô, eu vou ter 300 Acers ali que eu vou fazer, tudo bem. Vai pôr tudo na tábua, vai tirar, vai cuidar, porque senão é o crescimento que o chão te dá, né? E o nebari vai variar com tudo isso, Certo. com a seca do ano, com o tipo de solo que ela está plantada, com o tipo de poda que você fez aérea, e às vezes você tira 1000, e dessas 1000 você tira 50 que são boas. Essas 50 que são boas, tem que ser mais cara do que as outras ou não? Boa pergunta, hein? No teu ponto de vista. Olha, Olha, pela quantidade pequena, eu tô falando assim, né? Como quem não entende nada. Eu acho que sim, mas não sei se claro. como isso. E dessas 50, se você separa as 8 que são as boas, de verdade, Aham. essas não podem ter o mesmo preço do que as outras Com 990. certeza, com certeza. Mas é lógico isso. Então, aí começa essa situação. A pessoa, eu vejo assim, ó, que as pessoas têm que usar esse conhecimento, essa formação, para poder trabalhar e para poder formar, desenvolver um material, entendeu? Porque se ela for atrás de um material bom, segundo você vê nos vídeos, não, o primeiro galho é 1/3, ele tem que ter uma grossura, depois tem que ter o segundo, tem que ter o terceiro galho, e ela tem que ter uma conicidade que não seja invertida, que ela vá afinando, e tem que ter um nebari radial, com raízes para todos os lados. Quando a pessoa vê uma planta dessa, todo mundo sabe que é uma planta boa, e isso vai custar caro, É verdade. entendeu? Isso vai custar caro. Quanto que é, por exemplo, 1000? Puta merda, porra.
Mas eu tenho uma de R$ 50, só que você tem que trabalhar em cima. Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas têm que entender que não vai ter trabalho de bonsai bem feito, plantas de bonsai bem feitas, que sejam baratas, porque não condiz uma coisa com a outra, Positivo. entendeu? Porque assim, as coisas boas, porra, elas são caras, porque dá muito trabalho, cara, de você produzir. E é isso que eu te digo, e não tem uma receita, entendeu, Pequi? Não é você plantar no chão e deixar crescer. Dizer, vou plantar no fundo do quintal aqui 50 ácer e pronto. Então vamos ver, meu amigo. Se prepare para os próximos 10 anos, entendeu? Porque não tem milagre. 1 ano ou 2 anos, não vai nada, entendeu? Falar nisso, como é que estão aqueles acerzinhos do curso? Que massa! Eu vendi todos. Oh! Ai, ai. Pô, Tramujas, aqui é muito difícil Acer aqui, cara, onde eu tô. Acredito, Eu acredito. fiz aquele curso assim muito mais para estar contigo e aprender, entendeu? Porque eu já sabia que ia ser bem complicado aqui, né? E ficou bom, cara, teus trabalhos. Você é um cara que tem talento, tem que ser aproveitado isso, entendeu, Pequi? Massa. Pô, fico feliz pra caramba. Feliz aí. Um dia a gente chega lá, né? A gente tem que ir aos poucos aí. Isso é uma coisa muito legal, assim, que às vezes a internet, a gente se pega, a gente fala de que não, mas eu falo eu, né? Eu já me peguei muito nesse imediatismo, né? De querer, não de querer ter uma árvore boa, mas às vezes de querer mostrar algo logo, né? E não é muito bem por aí o rumo, né? A gente Não, tem que não é. segurar a onda e... Assim, ó, e assim voltando, né, nesse assunto, isso reforça, assim, essa questão de que, assim, os cursos são necessários, entendeu? E isso as pessoas que não me levem a mal, mas existem vários estágios diferentes, né, de bonsaísta, entendeu, Pequim? Sim, Isso eu, na época que eu morei na Europa, eu já via isso. E lá não existia um preconceito, entendeu? Nesse sentido. E isso tem que ser assim, se o cara está disposto a investir, comprar um bonsai bom, ele pode fazer isso. Esse tipo de bonsaísta, de cliente, que é o cara entusiasta, que é o colecionador, ele tem que ser muito bem-vindo no meio da gente, entendeu? verdade, Porque ele gera trabalho, gera serviço para o profissional, dá manutenção. verdade. E hoje não é tanto, mas existia aquele mito, mas não foi o cara que fez, porra, ele só comprou, mas ele movimenta um mercado que existe, né? Boa, Porque não sou só eu, tem muitas pessoas aí que estão tentando lutar aí, entendeu? E desenvolver o bonsai. O bonsai não é uma coisa nem nova, né? E nem pequena. No Brasil já é uma coisa grande, tem muitas lojas e gente que vive disso, né? Desse trabalho, dessa luta. Então o colecionador é um cara muito bem-vindo. Até um tempo atrás não podia, né? O cara quer ter um bonsai lá, pô, sei lá, na casa dele, no quintal, o cara que gosta, mas, porra, ele não tem tempo, não sabe mexer. Aí entra o profissional, né? muito A gente bom. que... É verdade, cara, isso é importante. Mas, nessa questão aí da formação, muitas vezes, se você vai procurar uma planta, às vezes você tem que ter a mente um pouco aberta, porque muitas vezes, assim, a planta dá água para o vinho. Às vezes tem um lote lá de Acer, por exemplo, ela custa R$ 100, e de repente os que eu tenho separado ali do outro lado custa 1.000, entendeu? Sim, Só que é 1 ano só que separa uma coisa da outra, você entendeu? entendi. Só que esse 1 ano é trabalhado, então eu dou valor a esse ano, por exemplo, ou 2 anos ou 3 anos. As pessoas têm que ter essa consciência, a elaborar esses projetos, a curtir esse desenvolvimento da planta e esse aprimoramento. E isso é que é muito legal, entendeu? Nisso tudo. Muito massa. Eu estava uma vez É. é, fazendo uma aula com o Christian, né? O Royce. Aí, Uhum. poxa, ele trocando ideia e tal, aí ele falou assim, olha, eu achei muito massa essa visão dele. Ele falou assim, ó, é o seguinte, Nebari, putz, conicidade, parará, aquela coisa toda. Cara, a gente precisa pôr na cabeça que, pô, isso é também serviço do bonsaísta.
né? E eu Claro, achei isso muito claro. massa, porque pô, você pode ir atrás de um material, né? Que, cara, ele não tem o nebare, mas a árvore é espetacular e você tem a oportunidade de trabalhar aquele nebare, né? Não é, né? Claro, Isso é muito legal, mas né? é isso que eu estou falando. E o bonsai não é só essa questão estética, pura e simplesmente. Uhum. A emoção também, Pequim, vem de que entra toda essa parte aí da fisiologia, do crescimento, do cultivo. Isso tudo é muito legal. Isso não tem que ser empecilho, não tem que ser dificuldade. Isso tem que ser prazer aí associado à arte. Que sorte, né, que nós temos essa possibilidade Verdade. de ver aí as flores desabrocharem, de ver as sementes germinarem. Isso tudo porra, para o bonsaísta é tudo de melhor. Não só para o bonsaísta, né, para as pessoas, basta elas descobrirem a importância que isso tem na vida delas. Muito massa, muito massa. Eu não sei se você lembra lá naquela aula de Ásia, e a gente estava naquela frenesi de comentários assim sobre fisiologia e tudo mais assim, e eu lembro que você falou assim, viu, mas ó, para ser um bonsaísta você não precisa ser agrônomo. Eu achei massa demais, porque assim, às vezes a gente também precisa tem a importância, né, de ter um conhecimento científico, mas a gente também precisa tomar, de certa forma, um cuidado com isso, né, para não perder esse prazer de curtir e tudo mais, né, ter essa sensibilidade, assim, né, pelo menos foi para esse lado que eu acabei levando, assim, né, esse comentário, achei muito maneiro. Mas olha, Ed, a realidade é essa. Você realmente não precisa ser um agrônomo, entendeu? Eu acho que, claro, eu sou agrônomo e não vou dizer que isso não me ajuda, até ajuda lá no campo, no cultivo geral, mas, por exemplo, lá é meu sócio lá, o Edson, que faz toda a questão de programação lá, de controle, de pragas, doenças. Eu não me envolvo muito com isso. Claro que tem que ter esses conhecimentos, mas a gente tem que levar assim de que isso é conhecimento, né? Por exemplo, é o cara que vai querer ter aí um aquário marinho, por exemplo. Ele acaba tendo que saber um pouco ali do pH, da água, essas histórias. Então, isso tudo faz parte dessa atividade que você tem, né? De você se enriquecer e entender um pouco melhor as coisas. Massa, massa. E vou te dizer, ó, nisso tudo, eu, para mim, tem um cara aí que eu admiro muito, você conhece também, não sei se ele já fez um podcast com você, que é o professor Carlos Ah, Leite. sim, Já, sim. já fez ou não? Ainda não, mas a gente se conhece. Ele deu uma aula para um grupo nosso aqui também online sobre fisiologia, foi muito maneiro. O professor Carlos, para mim, eu sou um fã dele, porque a gente quando faz, por exemplo, eu fiz agronomia, mas é uma agronomia assim de grandes culturas, essa coisa toda. Então, quando eu conheci ele, né, e a esposa Andressa, que falavam nesse canal aí, Bonsai e Ciência, isso para mim foi muito legal, porque ele explica de uma maneira simples e é sempre bom Exato. entender, né? É. E você acaba fazendo isso intuitivamente, né? Na realidade, aplicando as técnicas e tudo. Ele é uma pessoa que vale a pena, viu? Nossa, que massa ouvir isso daí, porque quando eu troquei uma ideia com ele, eu falei assim, eu acho que assim, poxa, qualquer conteúdo, né, que é passado, por mais que às vezes o conteúdo seja rico, aquela coisa toda, mas se ele não tem ele não é passado de uma forma cativante, acaba se perdendo, né? Ah, mas isso sem Né? dúvida. Então, por exemplo, assim, um exemplo prático, né, para isso, assim, pô, o bonsaísta faz a poda radical, né? Quem que nunca fez uma poda radical e cortar um tronco, cortar um galho grosso, etc e tal? Isso faz parte, tá no sangue do bonsaísta, né? Isso é verdade. É ou É não é? verdade. Agora, às vezes se você assiste ali um vídeo dele onde ele coloca de uma forma simples o que que ocorre com a poda radical, isso é uma coisa assim que, por mais que a pessoa até nem leve isso em consideração, só o fato dela entender o processo com a árvore, não, puta, eu cortei, ela parou a transpiração, ela não vai absorver adubo e tudo. Eu, para mim, pelo menos, né? Talvez porque seja na minha área, eu acho um troço bem legal. Muito Faz massa. parte. E a arte do bonsai é isso tudo, né? Fora
a estética, né? Sim. Que é uma coisa que está evoluindo sempre aí. Bom, galera, vamos agora para aquele momento massa. Bom, pessoal, e o momento massa agora tem uma surpresa mais que especial. Isso mesmo. Bom, você tem um cupom de desconto na Old Firme. É só entrar no site, faz a sua compra e escrever no campo do cupom na bandeja. Isso mesmo, galera. Então você ganha um super desconto lá comprando no site da Old Firme, beleza? Que massa, cara. E já ficaram enjoado, hein, cara? Estamos com um cupom de desconto. Vai vendo. Só benefício pra galera aí. Massa. E a gente não pode esquecer do PP, né, cara? Ele que faz as mesinhas pro seu bonsai aí, sob encomenda, do jeitinho que você precisa. E é um parceiraço nosso aí que tá apoiando esse projeto na bandeja. Com ótima qualidade de mesa, diga-se de passagem. E, poxa, nosso momento massa não pode ficar de fora também, uma escola massa. Bom, galera, você conhece Bonsai Arte Viva? Deveria conhecer. Então, tem o site, tem Instagram, tá? E o Bonsai Arte Viva é uma escola e viveiro aqui em Jundiaí, tá? Então, se você é da região, você tem a oportunidade de passar lá pessoalmente, conferir e até mesmo fazer alguns cursos. E tem lá a escola de bonsai também, beleza? Como que você vê, Tramujas, hoje o bonsai aqui no Brasil? Como que tá? Você sabe que eu vejo assim que o bonsai no Brasil, ele tem se desenvolvido assim, ó, cada vez melhor e com mais informação, né? Eu vejo assim que, pô, antigamente, Pequinha, não tinha nada, cara, de informação. Nada, nada, nada. Era uma coisa muito difícil de você conseguir essas informações. E olha que o Brasil passou por umas fases aí, por exemplo, de ter aí 3, 4 revistas simultâneas nas bancas. E poucos países já tiveram. Teve o Ateliê do Bonsai, o Mundo do Bonsai, o Universo do Bonsai. Lembra disso? Tinha nas bancas para vender, cara, as revistas. Caramba. Esperava chegar nas bancas. E naquele momento ali, ó, as coisas não estavam preparadas, a coisa não vingou, não se desenvolveu. As revistas se desanimaram, se desentusiasmaram. Eu, na época, tinha o Paulo, que era da editora online, e eu cheguei a vender uns artigos de umas revistas japonesas lá para serem publicadas aqui, sobre juníperos e outras coisas assim, para tentar fazer uma revista forte assim, e não funcionou. Foi uma vez, 2, 3 no máximo, eu acho, e pararam de ser editados. Mas era uma ideia traduzida? Era uma ideia traduzida e no Massa. formato que são, né? Porque todas as revistas, ou seja, a maioria delas, né, que circulam aí na Europa e nos Estados Unidos, como era a Bonsai Today, como era a Bonsai Atual, a Bonsai Autóctono mesmo, como é a France Bonsai, a Bonsai Passion, tinha uma base nas revistas japonesas, né? Então, por exemplo, assim, a Mistral comprava os direitos lá da Bonsai Sekai, que é uma das 2 revistas fortes japonesas. Uma é a Kindai Bonsai e outra é a Bonsai Sekai. A Kindai Bonsai, os artigos desta revista e as pessoas que escreviam para essa revista lá, foi que deram origem a esse ramo das revistas, que primeiro foi a Bonsai Atual, né, na Espanha, que durou muitos anos. E depois foi a Bonsai Today nos Estados Unidos. A Bonsai Today comprou os direitos da Bonsai Atual na Espanha. Né? Ninguém acha que a Bonsai Today foi primeiro, mas não foi. E com artigos japoneses. A Mistral, por exemplo, comprava a Bonsai Sekai, você compra a revista inteira. A cada mês, por exemplo, você compra a revista, você paga uma anuidade para isso e você compra e tem os direitos para publicar numa determinada língua. Né? Então, você compra a revista como ela está. Eles mandam as fotos, os arquivos, e aí, lá na Mistral, por exemplo, tinha que ter uma tradutora, né, do japonês para o espanhol, tinha que ter outra pessoa para poder corrigir esses textos técnicos, né?
para poder diagramar em outro formato, porque a Bonsai Sekai era um formato diferente do que era a revista convencional, e dali se extraíam os artigos base para a revista. Então ela não era nem copiada inteira. Então, assim, não só lá na Jardim Press, por exemplo, que era a editora da Mistral, nós já tínhamos a consciência na época disso, de que os artigos japoneses, claro que eram bons, né? Mas, por exemplo, tinham espécies japonesas que nem na Europa tinham. Então você não tem por que fazer um artigo base, por exemplo, Entendi. para a revista, né? Por exemplo, o Kimura, ele era o garoto propaganda da Kindai. Então, assim, na Bonsai Passion, por exemplo, você não vai ver artigos do Kimura, você vai ver do Kawabe, entendeu? Então existia toda essa história. E a Mistral tinha, e na época eu era diretor lá desse departamento de publicações e vendia aqui para o Brasil uns artigos. Então, por mais, claro, porra, se você achar essas revistas antigas, eram os Juníperos já todos torcidos e tal, era uma coisa que não fazia parte ainda Entendi. do nosso momento naquela época, entendeu? E a parte disso, desses artigos base, porque, claro, imagina, você vai escrever uma revista aqui no Brasil. Porra, se você tem uma base para você começar com os artigos que são os top, né? Aí tudo fica mais fácil na vida, né, Pequim? Sim, Fazer uma verdade. revista, assim, fazer uma revista toda ela, sem ter uma base de nenhuma outra, é duro, cara. E É. aí os outros artigos eram preenchidos assim, com uma parte que eram atualidades, disposições, que era eu que fazia, porque eu viajava muito, mas muitos artigos também de europeus. Então, se você pegar as revistas Bonsai Passion de antigamente, né, hoje mudou um pouco o conceito delas, você vai ver que tinha os artigos japoneses nitidamente, mas sempre artigos de bonsaístas europeus com espécies ali da Europa, né, ou fagos ou pinos vermelho lá, ou pino rote, que eles chamam em catalão, que é o, puta, agora me fugiu o nome dele, mas espécies ali nativas. E outra coisa também é que são artigos assim, também escritos por pessoas de lá sobre a história do bonsai, em capítulos sobre a parte de fisiologia, de adubação. Isso é que forma o conteúdo de uma revista, né? Massa. É, Muito massa. isso foi uma pena, mas depois das revistas, se acabou, né? Assim, o único herói nisso ainda é o Bergson com a revista dele, cara. Verdade, verdade. Tá aí saindo mais um número, a gente tem que apoiar e colaborar, porque É um trabalhão. acabou-se. Agora é o digital, 100%. É a tendência é cada vez aumentar nessa questão do digital aí. O que você acha dessas aulas online? Você acha que há um limite? A gente vai dá para fazer muita coisa, né, Carlos? Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá para se fazer. Eu acho que assim, a aula presencial é a aula presencial, É, entendeu? Isso, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer, e com uma pessoa boa, que tem uma estrutura para o curso, que tenha conhecimento, bagagem, claro que vai adiantar muito, né? Vai adiantar muito o aprendizado dela, né? O desenvolvimento. E agora, a questão do ensino online mesmo, eu vejo assim que tem as suas limitações, mas as pessoas se envolvem, né? Eu vejo que o custo online também assim é uma coisa que é mais em conta. Você vê muitos canais hoje aí de YouTube, de conteúdos. Eu mesmo sou fã do YouTube, né? Eu publico lá meus conteúdos, né? sim. Falar nisso, você já se inscreveu no canal ou não? Opa, já faz tempo. Desde quando você. Ah, bom. Tô pensando em quê? É, e eu tenho curtido fazer os vídeos, né? E assim, Sim, uma vez por semana. Assim, é sim, uma mão de obra de fazer, mas vale a pena. sim. E eu acho que esse conteúdo ajuda muito, mas tem que ajudar a pessoa, não ela identificar apenas o que é bom, ela se sentir capaz de ir lá e fazer aquilo que é bom, dar Massa. continuidade no processo, entendeu? Essa é que tem que ser a verdadeira busca da pessoa, entendeu? E é aprender o que é belo, né? Essa coisa do YouTube, assim, o YouTube é um desafio, entendeu? Porque é o público mais heterogêneo possível na face da Terra.
entendeu? Verdade. Não, é super heterogêneo. Você, quando se expõe ali, você está exposto a tudo de todos e de todas as partes do planeta, entendeu? Verdade. Mas é um desafio, é um troço legal, entendeu? Você não sabe, você publica coisas mais avançadas, tem canais que só aparecem monstros, né? Tem canais que aparecem coisas básicas, as pessoas têm que aprender a respeitar aí os conteúdos, né, que são apresentados e buscar outras opções, né? Não, eu procuro um bonsai mais básico. Tem gente também ensinando, mostrando o bonsai mais básico. Assim, eu não despreze as coisas que você não pode ter nesse momento, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. Ah, não, puta, mas isso aqui é muito complicado, é muito difícil. Puta, às vezes assista, né? A gente, Verdade. quando assiste, às vezes, uma corrida de Fórmula 1, não é porque eu vou ter um Fórmula 1 e vou correr, é porque você simplesmente gosta, né? De apreciar. Verdade. Essa Maravilha. visão aí do gostar e do curtir é importante, cara. Isso é muito legal. Muito massa. Pelo rumo da prosa, então, antigamente a dificuldade era a falta, né? Hoje em dia é o excesso. O cara tem que O excesso, filtrar, eu né? acho que O cara tem que tem, filtrar. tem que filtrar, eu acho. Mas você sabe que, apesar disso, para ser sincero mesmo, assim, eu não vejo assim que no Brasil, cara, existam assim aberrações, entendeu? De gente que está publicando coisas e tudo. Eu acho que são coisas, na maioria delas, assim, o bom do vídeo, por exemplo, é que o cara tem que mostrar, né? Então, no mínimo ali, ele tem que fazer. Se você puder assistir quem está fazendo, mostrando ali, explicando, porque aí envolve a experiência da pessoa e isso tudo tem valor, sabe? Então, eu acho assim que, claro, às vezes em blogs e tudo, às vezes a gente vê umas coisas aí, mas faz parte, cara, É, entendeu? comum, comum. Quem nunca falou uma besteira, que atire a primeira pedra, né? Exato. Eu acho que a gente tem que cuidar muito aí com radicalismos, de que isso é assim e aquilo é assado. Isso aí é uma coisa que é questionável, entendeu? Não, se não for assim, não é. Assim, essa postura é uma postura ruim, cara. Entendeu? Eu acho que existe flexibilidade porque tem que existir, né? Porque cada pessoa é uma pessoa e está vivendo um momento diferente, né? Você não pode querer comparar o bonsai que você faz, que você tem lá 3 dias por semana para fazer o teu bonsai, comparar um cara que tem 2 horas por semana para cuidar do bonsai. E ainda com a mulher, com os filhos, com o cachorro, com a sogra e tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa concepção, né, de que a vida, de que o momento, de que a situação de cada um é diferente e é variável e tem que se respeitar todos. Você entendeu o Sim. ponto de vista Sim, e nisso? todo mundo faz a roda girar, né? Mesmo o cara que só tem 2 horas lá, o cara compra um bonsaizinho, compra um pré-bonsai, vai seguindo Claro, de boa, porra, né? olha a aramação do cara, que merda. Porra, o cara não tem tempo, cara, para fazer, para Sim, praticar, então sim, não compare o que você faz com os outros, exatamente. entendeu? Saiba se colocar na posição em que você está, né? No privilegiado que você é de poder ter mais tempo no bonsai do que os outros, né? Isso sim, isso é uma coisa boa. Muito legal isso daí, Carlos. E como que as redes sociais ela impacta diretamente assim no nosso trabalho, né? Só que eu tava ouvindo um compositor aí, o cara já é mais rodado assim, né, nesse meio de arte e tal. Eu achei muito legal ele falando também numa live que ele se pegou certa vez preocupado, né, com em estar não só alimentando a rede social, né, mas tão preso numa forma de como fazer esse conteúdo, isso e aquilo, que ele começou a realmente ter uma queda de produtividade e na qualidade da própria arte em si, né? Porque isso é outra coisa que hoje em dia exige, né? Se o cara monta aí uma loja de bonsai, o cara ele vai ter que aprender a lidar com uma nova linguagem de como ele vai apresentar essa loja, de como que ele vai ter que se virar com isso. E os artistas no meio do bonsai também vai ter que lidar com essa loucura do que é a internet, pessoas de tudo quanto é humor,
Pessoas que são brincalhonas, É. pessoas que não são, né? Pessoas, nossa, Não, isso sem dúvida, cara. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Essa história da mídia aí, do conteúdo e tal, eu sei como é que é, cara. Eu tô numa proposta, assim, de produzir conteúdo e tudo, e eu, na realidade, eu tô preparando um curso, assim, olha online. aí. É um curso que e vai ser bom, assim. Só que eu não gosto nem de falar nisso, mas faz parte de toda uma divulgação. Sim, E vou te dizer, o cara fica nessa de publicar conteúdo, cara, isso é uma neura, entendeu? verdade. E não é difícil de baixar o conteúdo. Você, por exemplo, que é um artista, você é músico, né? Sim, Entendeu? Você tem suas músicas, você é um músico bom. Você sabe que dependendo da maneira como você expor a tua arte, esse teu lado, você acaba criando, né? Ou seja, você mais do que criando, você acaba entrando aí num clichê que as pessoas te colocam, às vezes, de comercial, verdade. entendeu? Então, assim, não só no bonsai, né? Eu sofri muito esse estigma, assim, porque como eu produzo, né? No fundo, você acaba deixando de ser artista. Você acaba virando um produtor de plantas comerciais, entendeu? É muito fácil utilizar isso. E isso é geral, o cara tem um ateliê, ele pinta os seus quadros no momento em que ele resolve, às vezes, porra, porque precisa e tal, sustentar a família, dar uma vida um pouco melhor para a família e vender isso de uma forma diferente e pronto, cara. Fogo, né? Sim, é muito estranho isso. Eu não sei se você já passou por isso, mas isso aí faz parte. Isso, assim, tem que saber dosar. O cara tem que saber dosar, provavelmente este compositor aí também, né? Porque Uhum. você tem que deixar os. O cara pode viver da arte dele também. Ele tem esse direito, entendeu? De fazer Exato, isso. exato. O cara, porra, ele não tem que ser mecânico e daí compositor para que a composição dele seja boa, porra. Ele pode fazer jingle para ganhar um dinheiro, pode estar dentro desse ambiente, desse ritmo e nem por isso o cara deixar de ser um bom artista, né? É verdade, é verdade. Loucura, loucura total esse negócio aí. Quando eu entrei mais para rede social, eu já estava mais focado na ideia de bonsai mesmo, né? Então, como compositor, eu não passei por essa loucura assim, né? Fui um compositor mais regional aqui, né? Mas é muito sinistro, assim, esse compromisso que você tem que assumir muitas vezes, pô, todo tal dia uma postagem, assim. É bom, mas Mas eu você tenho tem que isso. aproveitar, Hoje né? eu tô assim, eu tenho a minha live da terça-feira. Eu já fiz essa. Puta, eu fiz duas aí, olha, eu fiz uma live, essa que foi do dobra, não dobra ali, que puta lá merda, no fim quebrei o tronco ali ao vivo. Mas faz parte também. A Sim, live é minha e no fundo eu faço o que eu quiser na minha live, sim, entendeu? sim. Assim, claro, você respeitando as pessoas, mas é assim, a gente tem que se divertir também, se distrair, né? É, Nem tudo nessa vida é coisa séria, cara. Eu sou uma mas, pessoa, graças a Deus, que tem um bom senso de humor, entendeu? sim, sim, Isso é importante, né? O mas, senso de humor faz parte de uma filosofia de vida, é importante para a gente sobreviver nos dias de hoje. verdade, é verdade. E aí, olha que loucura, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Poxa, que massa, você consegue se divertir produzindo conteúdo. O problema é se cair na neura, né, cara? Caiu na neura, esquece, né? Aí é complicado demais. E É, aí, outra música, eu ia perguntar para você um negócio. Eu separei essa pergunta aqui, putz, tem nada a ver com o que a gente está seguindo falando, mas eu acho que seria muito massa te perguntar isso. Às vezes não, né? hum, Você só responde sim ou não e acabou, né? Mas, pô, o cara vai falar um monte, aí pergunta, não. Já aconteceu muito isso, né? Tipo, pô, entendi. você elabora uma baita pergunta e, tipo, a resposta mais simplória possível, né? Mas, enfim, eu até anotei que você tem uma experiência internacional muito maneira, né? Tipo, China, eu vi, você fez uns vídeos de exposição que foi muito marcante para mim. Fiquei imaginando aquilo ao vivo, deve ser espetacular. Mas o que não é uma questão de comparação, né, Tramujas? Mas olhando fora, essa experiência que tu teve fora, olhando para nós aqui agora no Brasil, tem algo que você sente falta, que você fala, pô, isso que acontece muitas vezes lá fora, se começar a rolar aqui, a gente vai ter um crescimento
talvez com mais qualidade ou talvez um crescimento maior? Tem algo assim específico? Bom, Pequim, eu acho assim que o que falta para a gente, você sabe que nisso de viajar e tudo, o que me impressionou muito foi Taiwan. E eu tive a oportunidade de ir nos viveiros, assim e tal, e ver uns trabalhos já mais antigos, né? E o que falta pra gente é tempo, né? A gente Boa. aqui não tem tradição, né, cara? Boa. Então, assim, quando você vê os bonsais lá bons e tudo, e não são coisas inatingíveis. São bonsais aí com 60 anos de cultivo, 50. E quando a gente fala assim, né, 50, 60 anos, isso passa rápido, né? Entendeu? Isso é uma geração e meia, né? E você faz muita coisa, só que tem que existir essa persistência. Então por que os caras lá têm um bonsai melhor que a gente? Porque eles têm 50 anos mais de bonsai e trabalhando no bonsai, né? Entendeu? Sim. Não assim, usando técnicas boas e tudo. Por isso que você vê essas coisas grandes, né? O bonsai, por mais que exista essa questão imediatista, assim, do artista, né? Não, de modelar e tudo, esse amadurecimento do tempo e tudo, é muito importante, cara. Então isso eu acho que é uma questão de tempo, né? E a gente pensar em ter uma continuidade, né? Para o que vai acontecer. Senão isso acaba rápido, entendeu? Tem que ter uma continuidade, todo o trabalho aí que você fez para que a coisa funcione, cara. Para que dê certo. Eu vejo isso que tenho plantinha ali, os juníperos que eu tenho já há 5 anos, há 10 anos, eu fico imaginando eles daqui a 50 anos, né? Se forem bem cuidados, entendeu? Entendi. Não tem outro jeito de se fazer e de se chegar lá. Por mais que você invente, que você vai enxertar, que você vai fazer isso, o tempo é implacável, né, cara, no bonsai. Nossa, Para esse verdade. amadurecimento. Verdade. E eu vejo assim, ó, por exemplo, na Espanha, quando eu estava na Mistral, dentro da Mistral, eu era responsável, sofri muito com isso, sofri bullying, né? De responsável pelas associações de bonsai. Porra, naquela época já tinham lá 80 associações. Então pense assim, Que isso? qualquer cidade pequenininha lá, de 4 mil, de 8 mil habitantes, os pueblos, né? Os caras, já tinham uma associação. Várias, muitas, assim. E vou te dizer, viu, eles brigavam tanto quanto a gente aqui, mais escancarado ainda. Pensa, o bonsaísta é um cara encrenqueiro, assim, você chega à conclusão. É verdade. Ora, eles falam mal uns dos outros, entendeu? Olha, é um bando de lavadeiras. Desculpe usar essa expressão, né? Sabe? Lavadeira foi boa. Maneira de dizer, Sim, né? sim, sim, Entendeu? sim. Mas é assim, no bom sentido, mas só dizendo que às vezes aqui as pessoas pensam, não, porque aqui no Brasil é uma rede de intrigas, as pessoas falam mal uma das outras. Você imagina os italianos barulhento, então eles fazem isso pior e ainda com barulho, né? Nossa. E isso faz parte, porque faz parte da arte, faz parte do ego das pessoas, entendeu? Sim. Essa questão artística que envolve o ego, o reconhecimento, isso é assim, então tudo bem. Lá, na Espanha era até muito gozado, porque às vezes eles assim se ofendiam e brigavam, inclusive, através da revista, né? O cara mandava um troço, daí o outro ia lá e falava mal, e daí vinha o direito de resposta, sabe? Essas Que coisas assim. doideira. E isso publicado em revista era muito, muito louco. Ai, ai, ai. E Envolve, daí envolve o ser humano, né? claro, tinha a Associação Espanhola na época, né? Hoje não é mais a Associação Espanhola, mas na época tinha, era forte, e tinham várias associações ali filiadas, e daí tinham aquelas rebeldes que falavam mal, que não se filiavam, e aquela brigaceira. É uma coisa assim, é divertido, no fundo você tem que levar assim por esse lado, entendeu? Assim, no fundo o importante é você fazer o seu bonsai, com prazer. Sim. Verdade, verdade. E lá tinha algo que seria mais geral, assim, tipo a nível de país, ou não? Tipo uma federação, sei lá. Bom, ali na Europa, né? Porque a Europa é pequenininha, né? Se você for ver. E ali começava assim, começava dentro do país, né?
Por exemplo, tinha a Federação Francesa de Bonsai, que era a FFB, tinha a de Portugal, tinha a Associação Espanhola, tinha a italiana, entendeu? Sim. E aí existiam, claro, que os eventos para isso, por exemplo, assim, tinham eventos na Espanha hoje, que já é assim, 39ª exposição de Que bonsais, acredita massa, nisso? que massa. 39ª, 28ª, né? A gente aqui com 11º, a gente tá por aí assim, eles já estão lá na 30ª, e não só na Espanha, nesses outros países todos. E aí o bacana é que por ser Europa, eles tinham a Associação Europeia de Bonsai, né? Entendeu? E Hum, daí a Associação Europeia de Bonsai e de Suiseki. E hoje em dia é feito ainda, agora está cancelado, né? Existe um evento internacional que é sediado num país, onde vão artistas e, porra, as pessoas viajam, cara, põem os bonsai no carro e viajam 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros para expor o bonsai. Então existe essa questão aí, né, desse amadurecimento que a Europa também está aí, sei lá, umas 2 décadas aí na nossa frente, e que existe essa, de certa forma, essa competição, né? De você mostrar numa exposição uma criação tua que ainda não foi exposta. Então, é um esquema assim legal, mas existem essas federações maiores, sim. muito massa. Eu tive o prazer de ir assim em dois ou três congressos europeus, assim, pela revista, né? Pela revista, assim, eu viajei muito para fazer cobertura dos eventos. E esse processo dos novos talentos começava nos países, sabe? Hum, Então, por exemplo, assim, eh, tinha lá o concurso regional na Espanha lá, e depois se fazia o nacional, o concurso nacional de novos talentos, que era realizado dentro do evento nacional, e dali já se saía o novo talento espanhol, 2000 e sei lá, 2020. Aí, no Congresso Europeu, cada país mandava o seu representante, então era legal, eram novos talentos, assim, com 15 países participantes, nossa, por exemplo. que coisa absurda, que legal isso. E aí, tu É. acha que algo mais geral aqui no nosso Brasil assim, geraria um bom avanço ou não? Puta, cara, você sabe que aqui no Brasil a gente teve a Sociedade Brasileira, né, de Bonsai aí, que tem 20 e poucos anos. Eu acho que inclusive ela está com o Cláudio Rato hoje, a, a, a Sociedade Brasileira. E se fez outra, né? Se fez um grupo, a Sociedade Brasileira de Bonsai e de artes Correlatas, né? correlatas e tudo. Isso tudo, esse processo caminhou bem até um certo ponto aí com o site. Eu, de certa forma, me envolvi quase nada, cara, porque eu com essa questão aí forte do comercial, às vezes surgem os comentários de que você tem oportunismo disso e daquilo, é meio difícil às vezes de você poder participar. Eu sei que eles trabalharam duro, tem muita gente boa aí do Brasil que se envolveu com isso e a coisa não foi para frente, cara. Entendi. Então, assim, tá parado, e é um desafio se fazer que isso funcione, cara. Isso aí é o exemplo que eu vejo, assim, ó, que apesar de existirem tantas associações lá na Espanha, em clubes, né, de bonsai, a maioria deles sempre é levado por uma ou duas pessoas, entendeu? Entendi. Assim, a associação é o presidente e um ou dois que trabalham, Entendi. infelizmente, é assim. E não é só no bonsai, porra, é várias coisas, né, também. Aqui no Brasil, a gente tem como uma belíssima referência é a Bonsai Sul, né? Não sei se teve o Sim. prazer de conhecer a Bonsai Sul, lá o pessoal dela. Inclusive, o Luiz está melhorando, ele fez uma cirurgia aí bem séria, né, o presidente. Sim. E sábado, inclusive, vai ter uma live às 10 da manhã pela Bonsai Sul, que eu vou participar, assim, porra, com todo orgulho, porque pense numa turma que, assim, olha, eles passaram altos e baixos do grupos maiores, menores, mas eles são um Estão exemplo ali de firmes. perseverança, estão ali firmes. São, acho que, um dos únicos, assim, que se mantiveram fortes
de certa forma, até hoje, cara. Muito legal. Isso aí faz falta, né? O bonsai solidário, desculpe, o bonsai solitário, ele te leva assim, ó, por um caminho mais difícil, né? E mais demorado, sabe? Lá na Mistral tinha um senhor, um japonês, ele ia todos os anos lá e passava 2 a 3 meses lá, se chamava Tsukui, sabe? Era um senhor e ele fazia bonsai já há muitos anos, assim, a qualidade do bonsai dele não era aquelas coisas, mas ele era um senhor viúvo, né, lá, e ele pegava e ia para Mistral. Ah, ele me deu muitos livros, era uma pessoa, assim, no fundo sensacional, mas ele comentava de que ele fez o bonsai solitário dele por praticamente 30 anos. Ele fez o bonsai solitário. Ele gostava com livros e revistas. E que quando ele começou a participar em um clube lá, com as reuniões, a trocar ideias, ele sentiu que ele teve uma evolução assim, que tipo foi de 5 anos em 20, Caramba. sabe? De você poder, claro, poder ver o trabalho dos outros, poder discutir, poder ouvir, né? As críticas também são bem-vindas, comentários, elogios sobre o trabalho, sobre as técnicas. Então não é uma arte solitária. Você pode até ter e curtir. Tem muita gente que leva o bonsai solitariamente, mais do que você imagina até, entendeu, Caramba. Pequim? Eu, na realidade, até sei mais do que você, porque a gente comercializa muito, né? A gente vê assim pelo volume, para onde as coisas vão e tal, mas tem muita gente solitária aí fazendo. Mas como é que você vai fazer? É difícil também isso. É. Às vezes pela É, dificuldade também de lidar com da grupos região, ou de se lidar com questões online, assim, que é sempre complicado às vezes. Eu acho que essa questão aí da sociedade brasileira, ela não saiu, né? Difícil dizer que tenha sido culpa por isso ou por aquilo. Às vezes não é o momento, É, entendeu? De que isso aconteça. O Brasil é um país muito grande, sabe? Essa é que é a realidade, né? Você vê o sucesso que a Bonsai Sul teve, porque está ali no estado, no Rio Grande do Sul, teve várias coisas que favoreceram isso. Agora, num país assim como o nosso, não pode nem fazer um evento nacional que, porra, não tem como levar as plantas, sabe? Tudo é difícil, cara. sim, sim, Claro, eu falei da Bonsai Sul aqui, mas não desmerecendo outras, né? A Associação Nordestina lá de Bonsai sim. também é forte, A assim como ANB, outras. né? Não exatamente, não estou desmerecendo outras não, mas o que me ocorre como um exemplo maior é a Bonsai Sul, né? Sim. Bonsai Sul, acho que o ano que vem, se não me engano, faz 25 anos, tá vendo? Que Como o é tempo passa. isso? Vai fazer 25 anos, cara. Olha Nossa, que maravilha. que legal isso daí, que legal. Bom, muito bom, muito bom. Bom, Carlos, a gente conversou bastante, né? Até para a gente não se estender muito, assim, eu queria agradecer você por esse bate-papo maravilhoso, por se dispor, estar com a gente, né? Às vezes a gente, putz, está cansado e tal, assim, mas às vezes começa a falar e a gente se anima e gosta tanto de bonsai, né? Que a gente sai falando, sai conversando, né? Isso é muito bom, né? Bonsai às vezes soa como algo revigorante, né? Então, muitíssimo. Não, que bom, Não, que não bom. é verdade? Ó, eu fiquei muito feliz, Pequim. Eu, na realidade, eu vou te dizer uma coisa, eu tava assim, é que é isso que você falou, cara, você tá cansado e tudo, mas eu acho que assim, um bate-papo desse, assim, foi bem bom. Eu, na realidade, não sei se nós entramos aí em todos os temas, mas foi uma coisa assim muito espontânea. Sim, Então, são pontos de vista aí meus, né? sim. Como pessoa, mais como pessoa até do que como um empresário lá, dono da Bonsai do Campo, são as coisas que eu penso. E eu acho que, de novo, hein, nós somos privilegiados de estar envolvido com essa arte, cara, Verdade. que é muito bom. Então, seguimos em frente e um abraço aí, tá? Muito A legal. todos Muito os legal. que a todos os ouvintes, né, que eu não estou acostumado a falar isso, né? Então, um abraço e uma boa noite a todos os ouvintes, a você, Pequim, é assim que a Massa. gente fala, tá Muito, bom? muito legal. Muitíssimo obrigado, viu? Bom, você também que nos ouviu aí até o final do podcast, muitíssimo obrigado. Corre lá no canal do Tramujas, se não conhece, deveria conhecer.
dá aquela tesourada no like, né? Ajuda os projetos de bonsai aí ao redor desse YouTube afora, né? Tantos projetos, galera. Curta, compartilhe, apoie o crescimento aí desses projetos online, que é sempre muito proveitoso para todo mundo fazer essa roda girar. Um abraço, até mais, valeu. Falamos, meu amigo, até mais. Valeu. Boa noite a todos. Aí o Henrique depois faz a edição lá. Deu tudo certo, Puta, o graças a Deus. Henrique tá lá pondo a massa no forno Ah, agora pra certeza, assar. certeza.